Concurso da Receita Federal está autorizado para auditor e para analista, total 699 vagas. Talvez você saiba, talvez não, mas a grande maioria dessas oportunidades serão em cidades localizadas em fronteiras. E aí vem aquela questão, muita gente fica preocupada, será que vale a pena fazer esse concurso? Será que vale a pena ir para a fronteira? Enfim, é uma dúvida muito legítima e muito pertinente, sobretudo para quem tem questões familiares envolvidas. Se você tem filhos, filhos pequenos, filhos em idade escolar, marido, esposa, você tem pais mais velhos que você precisa cuidar, enfim, tem uma série de questões aí, não é uma decisão trivial, longe disso, mas quero fazer esse vídeo aqui para contribuir com vocês, para trazer aqui um pouco de prós e contras de trabalhar na fronteira. Meu nome é Mário Machado, sou professor e um dos fundadores do Direção, já fui aprovado nos 2 cargos da Receita Federal, tanto para analista tributário quanto para auditor fiscal. Já trabalhei, inclusive, em localidade de fronteira. Quando tomei posse, fui lotado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Portanto, posso falar aqui com boa dose de propriedade sobre prós e contras de trabalhar na fronteira. E você que está chegando agora, já aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, deixa também o seu comentário. E aí, vai fazer o concurso da Receita Federal? Não vai? Está preocupado com as fronteiras? Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. E claro, faça sua inscrição aqui no canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações em primeira mão dos próximos conteúdos, especialmente de Receita Federal, que a gente postará por aqui nos próximos dias, tá certo? Bom, então vamos falar aqui desse assunto que é bastante polêmico, bastante sensível, né? Como eu falei para vocês, eu já fui auditor fiscal da Receita Federal, já trabalhei em localidade de fronteira, fui lotado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e posso dizer para vocês, pessoal, existem vantagens de você estar na fronteira, tá? A primeira delas, que existe hoje e que não existia na minha época, é o quê? É uma vantagem de natureza financeira. Você vai ter direito ao adicional de fronteira. O adicional de fronteira vai te produzir um incremento na remuneração aí mensal de aproximadamente R$2.000. Portanto, mesmo para auditores e para analistas tributários, que ganham aí na casa dos 21 mil, no caso auditor, e 12.500 o analista tributário em início de carreira, quando a gente fala de um incremento mensal na ordem de na ordem de R$2.000, pessoal, vamos combinar, é uma grana bastante significativa. Então, você já começa com essa pequena indenização, né? No que de pequena não tem nada, e sim, o nome que está previsto na legislação é exatamente esse, indenização de fronteira, né? E aí, pessoal, não para por aí, porque você pode ter outras vantagens também. A outra vantagem que você pode ter, falando especificamente de Receita Federal, é que você vai ter uma pontuação mais elevada para participar de um próximo concurso de remoção. Vocês que especialmente vão passar na primeira turma, ou seja, dentro das vagas, estou falando primeira turma dentro das vagas, porque provavelmente a gente vai ter convocação de excedente também. E aí, se você for trabalhar em localidade de fronteira, o que vai acontecer? Você vai pontuar mais rápido que seus colegas que eventualmente estarão lotados em cidades mais estruturadas, capitais de estados e por aí vai, e você vai ter preferência para escolher vagas nesse próximo concurso de remoção que vai anteceder uma provável chamada dos excedentes, né? Então você já vai ter ali uma pontuação mais alta, sem sombra de dúvidas, isso contribui. Vão ter muitas cidades de fronteira, como por exemplo, Foz do Iguaçu. Eu não sei se vai ter vaga para Foz do Iguaçu no próximo concurso, né? Mas no meu teve e eu fui lotado lá. Cara, é fronteira? É, fronteira com o Paraguai, fronteira com a Argentina, é a chamada tríplice fronteira, mas é uma cidade super estruturada, com aeroporto. De lá, na época, eu tinha voo direto para Curitiba, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Eu me mudei do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, foi a primeira vez que eu saí do Rio. Hoje, atualmente, eu moro em Brasília, mas na época foi a primeira vez que eu saí para residir fora do Rio de Janeiro. E eu estava numa localidade de fronteira, mas o voo de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro era menos de 2 horas. Então assim,
comprava passagem na promoção, comprava passagem com antecedência, combinava com o meu chefe para fazer banco de horas, trabalhava algumas horas a mais e aí eu prolongava, vinha um feriado, por exemplo, feriado na sexta, eu pegava um banco de horas na quinta, um banco de horas na segunda, tudo isso combinado e autorizado pela chefia, né? É bastante normal e totalmente dentro da lei, esse tipo de dinâmica, né? De sistemática. E aí o que acontecia? Eu conseguia muitas vezes produzir quase uma semana no Rio de Janeiro por conta desses ajustes que a gente vai conseguindo viabilizar. Aí você compra passagem com antecedência, não gasta tanto assim, ou tira passagem com pontuação, enfim, tem uma série de possibilidades aí. Você morar na fronteira, você vai ter acesso à cultura de outros países, muitas vezes você vai poder comprar produtos com um preço mais atrativo. Foz do Iguaçu era legal ali porque a gente podia ir para a Argentina para comer uma carne bacana, a gente podia também aproveitar o Paraguai ali para fazer umas compras, bebida com preço mais barato, perfume com preço mais barato, enfim, várias coisas que só localidades de fronteira vão poder proporcionar. Mas aqui, pessoal, falei o lado bom, né, da fronteira, mas tem o lado ruim também. E principalmente, na época eu era solteiro sem filho, hoje eu sou casado com filho. E eu vejo que talvez fosse uma decisão um pouco mais difícil escolher fronteira. Por quê? Porque quando você vai pra fronteira, não digo Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu é uma cidade muito boa, muito estruturada. Mas se você vai pra uma cidade com menos estrutura, como por exemplo Pacaraima, e você tem filho em idade escolar, talvez já seja um pouco mais difícil, né? Se você precisa de um determinado atendimento médico especializado, de repente a cidade de fronteira não vai poder te proporcionar isso, né? Então vão ter outras questões aí envolvidas, né? Dependendo da fronteira, você pode estar logisticamente muito distante. Vou te dar um exemplo. Se você reside em Porto Alegre, mas você fica lotado em Pacaraima, você vai ter que atravessar o Brasil inteiro para ir para casa, né? Agora, se você mora em Porto Alegre e é lotado no Chuí, vai dar, se eu não me engano, cerca de 5 horas de carro, você tá na sua cidade. Então é um outro contexto. É um outro contexto muito, muito diferente. Muitas vezes, pessoal, a gente pega a fronteira aí que não vai ter uma infraestrutura tão adequada, né? Mas localidade de fronteira, vale lembrar, é sempre uma atuação muito integrada. Receita Federal, com Polícia Federal, com Força Nacional, com Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é bastante raro, e aí eu tô falando com conhecimento de causa, na Receita Federal, você estar em condições perigosas para exercer a sua profissão. Eu não estou dizendo que você vai ficar imune a perigos, mas via de regra existe um aparato estatal ali bastante sólido para garantir essa segurança da integridade física dos ocupantes dos cargos públicos ali inerentes às atividades de fronteira, né? Mas, pessoal, de todo modo, assim, nada é para sempre, né? Existe um cenário bastante adverso que, por exemplo, o pessoal que entrou para a fronteira no concurso de 2014 como excedente, eles estão na fronteira até agora. Vão sair agora, porque o concurso foi autorizado, a Receita vai fazer concurso de remoção interna. Então pensa só, esse pessoal foi nomeado em 2015, estou falando dos excedentes. A gente está chegando em 2022. Provavelmente não vai ter remoção esse ano. Vai ter remoção só no ano que vem. Os caras vão ficar quase 8 anos na fronteira. Então é um risco. Será que isso vai acontecer? Quando vai ser o próximo concurso da Receita? É difícil fazer uma estimativa agora, mas é algo que você tem que colocar na balança também. Beleza? Pessoal, era mais ou menos essa a ideia que eu queria passar para vocês. Queria deixar um convite aqui também, no link que está na descrição desse vídeo, tem o dossiê da Receita Federal. É um material totalmente gratuito, muito completo, que o nosso time de conteúdo aqui do Direção organizou, tá? Ali onde você vai conhecer tudo sobre a Receita, como é que é a estrutura da prova, como é que você pode se preparar, enfim, é um verdadeiro dossiê totalmente gratuito. É só você clicar no link da descrição, aproveita. Vou deixar o link aqui também para você conhecer os nossos cursos completos que estão avassaladores,
qualidade altíssima, você pode baixar todo o conteúdo para o seu computador, não precisa de internet para estudar, não vai consumir pacote de dados, só vai consumir uma vez para fazer o download. Depois, acabou, não tem mais problema com internet nem com consumo de pacote de dados. Então incentivo vocês a conhecerem esse material também, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.